Muito boa tarde, né, a todas e a todos que estão nos ouvindo. Nós vamos agora iniciar mais um curso para advocacia, né, de atualização, que é patrocinada pela ESA, Escola Superior de Advocacia da OAB Santa Catarina. E hoje nós vamos tratar de um tema muito atual e com duas pessoas, né, que são referência nesse debate, e é sobre o superendividamento e sobre também o projeto de lei número 3515 de 2015, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Antes de fazer a apresentação das nossas convidadas, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da ESA, por meio do seu presidente, Dr. Marcos, e também da doutora Fernanda Cel, que é responsável pela área civil e, portanto, da seleção de temas e de possibilitar essa nossa conversa hoje, dizendo que a ESA faz esses cursos de atualização durante a semana, às 11 horas, normalmente às 11 horas, transmite ao vivo pelo canal do YouTube da ESA, mas hoje, né, excepcionalmente, por conta da agenda atribulada das nossas convidadas, nós estamos fazendo a transmissão também às 17 horas. Então, feitos os cumprimentos, né, a todas e a todos, eu gostaria, né, de apresentar as nossas convidadas, a professora Cláudia Lima Marques, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, já é uma conhecida, né, doutrinadora na área de direito do consumidor, e é vice-presidente também da Comissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também nós temos aqui, né, uma honra para debater com a gente a doutora Maria Miranda, que é advogada, né, da nossa querida Alagoas, e que é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma conversa e nós vamos tratar, né, de inúmeras nuances relacionadas ao superendividamento, como eu já falei, com foco principal, né, no PL 3515, e para que a gente já, né, adiante os trabalhos, eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Maria Miranda, né, para que faça seus comentários. Seja muito bem-vinda. Os advogados e advogadas catarinenses estão honrados com sua presença, doutora Maria. Fique à vontade para, né, suas considerações. Eu estou muito feliz de estar aqui com os advogados de Santa Catarina, um estado que eu gosto muito, que eu admiro muito, acho Florianópolis uma cidade linda, e quero agradecer em especial o Jason, que nos trouxe para esse momento especial, que como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor de Santa Catarina, mas também membro da nossa comissão especial, tem feito um trabalho maravilhoso na defesa do consumidor, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Quero agradecer ao presidente da seccional, Rafael Orne, que é muito gentil, abriu as portas para nós, da comissão, fazer parte desse momento. Cumprimentar uns amigos queridos, como o doutor Fábio Trajano, a Larissa Antunes, que é delegada, e que nos conhecemos há muitos e muitos anos atrás, em função da defesa do consumidor, a Simone Carime também, que sempre participa dessas defesas do consumidor, e cumprimentar em especial também o nosso tesoureiro, colega de tesouraria, porque eu sou diretora tesoureira aqui em Alagoas, que é o Juliano Mandelli, e que ontem até estivemos juntos no Colégio de Presidentes. Então, com cumprimentos feitos, eu gostaria de dizer que a Comissão de Defesa do Consumidor tem sempre debatido muito todas essas questões que hoje estão à tona aí, todas elas muito polêmicas, de situação inusitada para todos nós, no mundo inteiro, em função dessa pandemia, que nos trouxe muitas inovações, que trouxe muitas medidas que são hoje avaliadas por nós, sempre na defesa do consumidor. E um dos pontos mais importantes que está nesse momento, que nos preocupa muito, é o superendividamento do país, né? Uma coisa que já estava vindo, já era uma coisa
recorrente de outros momentos, não só agora em função da pandemia, mas a pandemia ela veio exatamente agravar a situação do brasileiro ao superendividamento. Até, inclusive, com essa preocupação, nós lançamos, há um mês mais ou menos, uma campanha de superendividamento para tratar da questão do superendividamento do país, mostrando exatamente como o consumidor deve se proceder na situação de superendividamento, quais as medidas que ele deve tomar, como ele deve conduzir sua vida numa situação dessa, mostrando, orientando da melhor forma possível, no sentido de que não pode gastar muito além do que ele ganha, que ter cuidado com o crédito fácil, que hoje, mais do que nunca, o acesso ao crédito está muito latente, existe uma grande propagação disso, cada vez mais, a facilitação de crédito, que torna-se uma tentação, e como as pessoas hoje estão nessa situação de superendividamento, passando por situações lastimáveis em termos financeiros, então às vezes se vê impulsionado a fazer crédito consignado, empréstimo, utilização de cartão de crédito, às vezes de forma desnecessária. Então, a cartilha ela traz tudo isso para que oriente nesse sentido os consumidores brasileiros, né? Na hora de fazer um contrato, ter o maior cuidado na análise desse contrato, fazer várias perguntas para tirar todas as dúvidas com relação a juros, com relação à finalização do valor da aquisição desses créditos. Enfim, é um momento de muita cautela, e que não se deve deixar nunca ir pelo impulso da necessidade, porque às vezes ao adquirir um crédito desse, a pessoa resolve um problema momentâneo, mas cria um problema muito maior no futuro. E isso é o que está gerando também um superendividamento no país. E nessa cartilha também, nós estamos oferecendo um mapeamento dos projetos pilotos que existem para o tratamento do superendividamento. Vários estados, como é o exemplo do Paraná, ele já tem esse projeto piloto para tratar dos superendividados. Aí tem o estado de Alagoas, que é o meu estado, que inclusive faz através do PROCON estadual. Aí tem o Ceará, a Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, que tem sido um trabalho muito importante, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. São esses os estados do Brasil que têm esse projeto piloto para o tratamento dos superendividados. Então, no Paraná é importante que se procure os meios para fazer o tratamento, porque esses projetos, o intuito dele é exatamente trazer o consumidor endividado e negociar com as empresas que ele está com essas dívidas para uma conciliação, para que ele sane de uma forma ou de alguma forma ele venha procurar um meio para que não comprometa toda a sua renda, para que não haja um prejuízo no seu orçamento doméstico, que é uma das coisas que hoje está acontecendo demais no Brasil, porque tem pessoas que estão tão comprometidas com sua renda mensal nesses empréstimos consignados e outras dívidas, que não tem renda para assumir seus orçamentos, seu orçamento doméstico, as suas despesas básicas de subsistência, né? Porque hoje temos 62% de superendividado no Brasil, 30 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população brasileira está superendividada. E a maioria, 77%, de cartão de crédito. O que você vê, o que é o impulso do cartão de crédito. E o cartão de crédito é um dinheiro que ele leva muitas pessoas a comprar, porque geralmente a pessoa não sente a perda. Quando o dinheiro trata de cédulas, você sempre se contém mais a manter dinheiro na sua carteira. O cartão de crédito ele leva você a comprar, impulsiona você a comprar. E às vezes você leva aquele impulso e compra até coisas desnecessárias, levando a dívida. Chega a fatura, aí já não tem condições de
pagamento de fatura integral, paga a fatura parcial, que aí já cria uma bola de neve de juros. E aí vai aumentando essa dívida e a pessoa se vê numa situação de viabilidade para pagar aquele cartão. Então, o cartão de crédito é uma coisa que, neste momento de pandemia, principalmente, a pessoa tem que ter muita cautela no uso, né, a utilização. Porque, no mais, quando chega do crédito consignado, apesar das ofertas, ainda estamos em 6% de usuários. 6,1% mais ou menos. Mas o que assombra mesmo são os cartões de crédito, né? Então, porque também uma das coisas que nós verificamos nesse momento de pandemia é que várias coisas que levaram ao superendividamento dessas pessoas. Primeiro foi o desemprego, né? Então, o desemprego que está maciço nesse momento de pandemia, ele foi um dos causadores também, que isso já era um motivador. Depois, a própria redução de renda daqueles que são profissionais liberais, né? Além de doenças mesmo, essas pessoas que estão adoecendo não só do coronavírus, mas de outras doenças. E isso vai gerando esse superendividamento do país. E por isso que nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, levantamos a questão da aprovação do PL 3515, que ele é um sanador do problema neste momento, que a doutora Cláudia vai explanar devidamente a sua eficácia, se caso aprovado, e a sua eficácia no âmbito não só para favorecer o consumidor, mas no âmbito da economia do país. Então, a doutora Cláudia vai dar bem esses esclarecimentos. Uma das coisas que hoje nós percebemos, diante dessa pandemia, é que, além do endividamento, temos 68% de consumidores que não vão cumprir seus pagamentos, o pós-pandemia. E isso é um problema muito sério, porque nós estamos vivendo já um momento crítico, em função dessas perdas de renda. Mas o pós-pandemia, do qual é uma situação incerta e do qual nós não temos ideia de como vai ser, essa também é uma situação que nos causa problema, nos causa preocupação. Nós que somos da defesa do consumidor e nós que apoiamos o PL 3515. Exatamente porque esse PL ele vai sanar uma situação agora, no momento de pandemia, mas também vai sanar um problema pós-pandemia. Então, essa é a nossa maior preocupação. E a Comissão de Defesa do Consumidor ela tem feito esse trabalho não só agora, esse é um trabalho que estamos vindo há muito tempo, desde a gestão passada. A doutora Cláudia, que sempre, desde a gestão passada que nós somos parceiras na presidência da comissão, e temos trabalhado isso desde a gestão passada, porque nós já tínhamos sentido, claro que nós não sabíamos de pandemia, ninguém sabia, isso foi uma coisa inusitada e que chegou de surpresa para nós, mas nós já tínhamos essa preocupação com o superendividamento do país, já há 4 anos atrás, e tanto que o PL é de 2015, então já desde aquele momento, a doutora Cláudia, que foi uma das pessoas que projetou, que fez esse projeto de lei, uma das autoras, ela já tinha essa visão de futuro do superendividamento do país, né? Porque também falta no país uma educação financeira, uma coisa que o brasileiro nunca teve, educação financeira, de como tratar o seu dinheiro, de como lidar com a sua renda, de ter o cuidado de ter as suas economias e de gastar só aquilo que pode, e não ultrapassar dentro do limite de orçamento, dentro do limite de renda, para não afetar o seu orçamento. Então, existe esse problema no Brasil, né? E uma das coisas que nós verificamos é que os maiores endividados são os velhos, as pessoas idosas e as pessoas que têm um salário menor. Não são ricos, não é porque os ricos, não são as pessoas de classe média alta ou classe média, são as pessoas exatamente que têm um salário menor, os maiores endividados.
os mais velhos e as mulheres principalmente, porque hoje as mulheres elas assumem um compromisso muito grande dentro da sua família. A maioria assumem todos os compromissos da casa, de orçamento, de contas, criação de filhos. Então, as mulheres são as mais, é um grande número que estão prejudicadas, né? Um percentual muito grande das mulheres afetadas. Então, é uma das coisas que nós temos nos preocupado e temos trabalhado nisso, já fizemos moção, já fizemos um trabalho político dentro da Câmara, indo de gabinete a gabinete, levando a nota técnica da importância do PL, da aprovação do PL 3515, já fomos a presidente de Câmara, já fomos ao Senado, já fizemos um trabalho político muito grande de conscientização aos parlamentares da importância desse PL, e hoje estamos trazendo para o consumidor também essa situação da conscientização para que ele tenha o cuidado e o zelo nos seus gastos, através dessa nossa cartilha e das nossas palavras, que estamos levando a todas as seccionais, e tentando convencer os parlamentares da importância do PL 3515. E ficamos felizes, porque sabemos, gente, que você é um especialista nessa matéria, que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive já lançou um livro sobre isso, inclusive já esteve aqui em Maceió para falar sobre endividamento. Então, eu me sinto muito feliz nesse momento e que nós três, que somos três defensores do PL 3515, estamos aqui tendo a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante hoje, mais que nunca, sobre essa questão do superendividamento no país. Muito obrigada. Nós estamos escutando, Deus. Acho que... Você está escutando, Maria? Não. Então, quem sabe eu falo alguma coisa, pode ser, gente? Fale. Então, eu vou começar agradecendo... perfeito. Tudo bem, agradeço. Voltei. Deixa eu só, assim, só retomando um pouquinho o que a doutora Maria falou, sobre os números, né, que são realmente preocupantes, é o que eu estava falando, para dizer o mínimo. Né, são 40% da população adulta, são mais de 62 milhões de pessoas inscritas no SPC, né, são dados do próprio SPC, com uma metodologia que ainda, esse número deve ser maior, né, porque algumas empresas não inscrevem, ou demoram a inscrever. Então, os efeitos da pandemia, como a senhora estava falando, a gente começou em março, então talvez os efeitos ainda sejam sentidos a partir de agora, nos próximos meses, né? A gente, é claro, né, a gente está meio que fazendo futurologia, porque a gente não tem esses dados, mas há uma tendência de que esses dados fiquem piores. Aqui na região sul, 36% da população adulta já está inscrita no SPC. E alguns dados também para a gente conversar sobre isso, e para a professora Cláudia, enfim, desenvolver também. A dívida média é uma dívida relativamente alta, porque é de R$ 3.257, a dívida média, dados também do SPC, só que a renda média do brasileiro, dados aí já são do IBGE, né? O IBGE que tem esse dado, a renda média do brasileiro é 2.400, pouco menos de 2.400. Então, a gente tem, na verdade, o valor de dívida média daqueles que estão inscritos maior do que o valor de renda média do brasileiro. Isso é uma equação, às vezes, difícil de você, né, resolver. E outro problema também, e talvez aí seja, não é nem um problema, é uma característica que talvez seja relevante na discussão, é que mais da metade das dívidas, também dados do SPC, são de valor até R$ 1.000. Então, né, esse pessoal, é o que a doutora Maria estava falando, ou seja, atingir realmente pessoas, né, das classes mais pobres mesmo da população brasileira, com dívidas também menores e que talvez tenham, né, no PL a possibilidade de equacionar isso, né? Ainda que de alguma maneira, depois até vou conversar com vocês mais para frente,
algumas medidas também que podem ser tratadas em paralelo, em apoio, né, ao projeto de lei de tratamento e prevenção ao superendividado, mas, sem sombra de dúvidas, isso seria de grande, né, valia. E eu gostaria, então, de ouvir agora, eu acho, né, doutora Maria? Eu só gostaria de acrescentar um detalhe que eu observo também, é que hoje a situação, quando a gente faz a referência pela pesquisa, que os mais velhos são exatamente, as pessoas idosas são exatamente aquelas que estão mais endividadas, uma das coisas que reflete sobre esse percentual é porque a maioria dos filhos que está na idade entre jovial e tal, então, ou estão desempregados, ou estão com dificuldades financeiras, então, e o pai ou a mãe tem o acesso ao crédito, então os filhos se utilizam do crédito do pai ou da mãe, aí o pai que fica na situação de endividado, porque também assume muito o compromisso dos filhos hoje, diante das circunstâncias que está, né? Entendeu? Isso também tem um reflexo negativo, lamentavelmente. Sem dúvida. Na verdade, você está assumindo obrigações e também muito por conta do desemprego, né, Sim, exatamente dos por isso, jovens por também. dos Quem está no mercado jovens. de trabalho, É, em idade, na verdade, né, de mercado, acaba não conseguindo é, emprego. não está conseguindo Então, emprego, então, é. então, professora Cláudia, né, fique à vontade, a senhora explicar para a gente aí o que é o PL 3515, né, fonte melhor, difícil de achar aqui, então, a senhora, por favor, né, nos explique aí do que se trata. Boa Bem, tarde. primeiro eu gostaria de agradecer, boa tarde, essa oportunidade de conversar com os colegas da UAB Santa Catarina e todos que nos assistem, né? E de estar novamente com a querida presidente Maria Miranda e o queridíssimo Geilson Gonçalves, que é um grande especialista em superendividamento. Então, obrigado pelos números e por toda essa belíssima explanação da Maria. Bem, eu fiquei com a parte do projeto, né? O que prevê o projeto de lei 3515? Porque toda esta força que agora o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, especialmente o Brasilcom, lançou uma campanha que eu gostaria de comentar com os colegas e pedir o apoio, que é uma hashtag, né? Aprova 3515, justamente para animar, né, aos nossos parlamentares que pautem e que aprovem esse projeto. O projeto foi gestado por missão de juristas presidida pelo eminente ministro Antônio Herman Benjamin, com a professora Ada Pellegrini Grinover, que foi a presidente do Código de Defesa do Consumidor, né, da comissão elaboradora do anteprojeto, o professor Kazu Watanabe, da USP, o professor Roberto Pfeiffer, da USP, também na época à frente do Procon São Paulo, que talvez é uma das mais importantes, a Fundação Procon, né? E o colega do Ministério Público do Distrito Federal, Leonardo Roscoe e Peça. Eu tive a honra de ser a relatora geral do projeto. E no nosso mandato, especificamente, o então presidente do Senado Federal, o ex-presidente do Brasil, Sarney, especificou que o crédito ao consumidor e o fenômeno crescente do superendividamento deveria ser o foco dessa atualização. Então, se dividiu em 3 projetos, 2 deles aprovados por unanimidade no Senado Federal, um sobre o mundo digital, que é o 3514, e outro sobre o crédito e superendividamento, que é esse que nos interessa agora, né? Esse projeto, ele inclui coisas no Código de Defesa do Consumidor. Então, o primeiro ponto é essa inovação, né? O Código do Consumo da França já tem um capítulo sobre o superendividamento, combate ao superendividamento do consumidor, né? Então, não é uma novidade no direito comparado, é uma novidade no direito, uma inovação legislativa no direito brasileiro. Esse novo capítulo que vai tratar da prevenção e o novo capítulo que fica perto do artigo 104, né, que é um capítulo, então, processual, que vai tratar dessa conciliação em bloco, que a
doutora Marié mencionava, né, com todos os credores, e depois, se algum credor não participar dessa conciliação em bloco, o chamado processo de superendividamento, que é uma espécie de plano compulsório de pagamento, né, para aquele que não quis participar do plano voluntário de pagamento, são 2 capítulos que vão entrar no Código de Defesa do Consumidor. O projeto não muda definições, o projeto estimula a educação financeira, estimula também, vamos dizer, a ideia da exclusão social, né, porque realmente a falta de uma lei, isso já foi dito, né, está muito bonito no livro do professor Gonçalves, mas também já foi dito pelo relatório do Banco Mundial, né? Na falta de uma lei semelhante ao 3515, o que ocorre quando há algum superendividamento, porque o consumo e o crédito são como uma moeda, né? Gira, 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 um dia cai por acidentes da vida, o mais importante deles é a redução de renda, agora acabamos de aprovar a medida provisória 936, não é? Que é sobre redução de renda, ali aumenta-se, inclusive, a consignação para 40% mais 5%, quer dizer, 45% do que as pessoas ganham vai ser só para pagar as dívidas, né? E tirado lá no banco mesmo, ou no INSS, de maneira que a pessoa não tem nem condições de dizer a quem quer pagar, porque já foi o dinheiro, né? Depois vem o também já mencionado desemprego, então, redução de renda mais ou menos 28% dos casos, redução de desemprego é 24%, e o terceiro maior acidente da vida que leva ao superendividamento é morte ou doença na família, 20,1% dos casos. Essa estatística vem do Observatório do Crédito e Superendividamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um estudo de mais de 6.000 casos que passaram aqui em Porto Alegre, no Sejusc, um estudo longitudinal de 5 anos. Foram mais de 15.000 credores que receberam esses créditos que eram perdidos, né? E por que o Banco Mundial afirma que todo país que quer ter um consumo, vamos dizer, desenvolvido ou saudável, um mercado de consumo saudável, tem que ter essa lei? Justamente porque o que nós estamos vendo hoje é a exclusão das pessoas. Mas as pessoas têm que empreender, essas pessoas têm que ter confiança de gastar, essas pessoas têm que ser reincluídas na sociedade brasileira. A doutora Marié Miranda falou que esse projeto é bom no microeconômico, né, para a pessoa endividada e sua família, obviamente, porque o superendividamento é um fenômeno que atinge toda a família, né, mas também é bom para a economia. E por quê? Justamente o aspecto macroeconômico é que foi estudado pelo Banco Mundial, vendo que o superendividamento é um risco sistêmico de quebrar simplesmente uma sociedade, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né, foi uma crise do crédito, o crédito para pessoas mais pobres, o chamado subprime credit, né, e as hipotecas. Bem, mas aqui no Brasil, queríamos agradecer à Ordem dos Economistas do Brasil, ao professor Manuel Henriques Garcia, presidente da Ordem, professor da USP, né, e ao Instituto por um Capitalismo Humanista, ao professor Dr. Ricardo Sayeg, da PUC São Paulo. Eles fizeram um parecer sobre os efeitos macroeconômicos dessa lei. E esse parecer é muito interessante, eu tenho aqui em mãos, porque eles calculam que hoje, de 70% a 65%, 50%, então a média era 65%, 62%, do que todas as famílias, essas 66,6% das famílias dadas no Brasil, é dado para pagar as dívidas, vai direto para os bancos, né? E muitas vezes é considerado crédito perdido, já está fora, a pessoa e o crédito estão fora da sociedade. E se o PL fosse aprovado com essa ideia de reinclusão das pessoas, com essa ideia de conciliação em bloco, de fazer um plano de pagamento, não tem perdão de dívida, não tem nada, mas tem um plano, uma ordem no pagamento, né? Paga primeiro os pequenos e deixa para depois os que podem esperar mais, não é? Que entraria ou reentraria
no bolso das famílias e, portanto, na sociedade de consumo brasileira, 555 bilhões de reais. Então, é um parecer muito importante, porque o orçamento de guerra são 600 bilhões de reais. Então, é praticamente um orçamento de guerra que estaria, de novo, disponível para a sociedade brasileira, especialmente para as famílias brasileiras. E as famílias brasileiras representam, disse muito bem o professor Gonçalves, 65% do PIB brasileiro. Bem, esse projeto, ele tem duas partes, como eu disse, né? E numa análise microeconômica, ou vamos dizer, o caso do consumidor, não é? Ele tem, vamos dizer, um remédio e uma vacina, né? Que, em tempos de pandemia, nós estamos vendo tantos, além dos dados muito bem trazidos pelo professor Gonçalves, eu gostaria de mencionar um outro que o Instituto Locomotiva fez, que 90 milhões de famílias deixaram de pagar uma das suas contas no mês passado, né? Na verdade, no mês de abril. Então, talvez já tenha agora outra versão no mês de maio. Mas, de qualquer maneira, né, esse dado é importante porque é praticamente a totalidade, né, da nossa sociedade. E, então, o que prevê esse projeto quanto, vamos dizer, a vacina do superendividamento? Porque nós queremos que a sociedade continue recebendo crédito, queremos que as pessoas retornem a comprar, né? Mas nós temos que também mudar alguma coisa. E o que é isso? É mudar essa cultura da dívida, da exclusão das pessoas, né? Banco de dados positivo, banco de dados negativo, e evoluir para uma cultura do pagamento. Nessas 6 mil pessoas que foram analisadas pelo nosso observatório, nós chegamos à conclusão que 87% das famílias ganham de 1 a 3 salários mínimos e não têm outros bens. Então, o que eles têm é o nome deles, né? Quando o nome está sujo, a coisa realmente não funciona. Então, é preciso ter uma saída para uma espécie de falência do homem econômico, né? Falência do consumidor. E, principalmente, do consumidor de boa-fé, aquele que quer pagar. Por isso, o projeto de lei, ao definir superendividamento como a impossibilidade do consumidor de boa-fé fazer frente ao conjunto das suas dívidas, vicendas e já vencidas, que é a definição do Código do Consumo da França, né? Foi o modelo francês que nós utilizamos. Ele tem também um parágrafo sobre os chamados contratos contratados em fraude, né? Ou para não pagar. Esses ficam excluídos desse processo de conciliação em bloco de superendividamento. Então, a boa-fé é a base de todo esse processo, tanto no tratamento, que até hoje esses projetos pilotos são com base só na boa-fé, quanto na parte preventiva. E na parte preventiva, a verdadeira vacina é um outro paradigma que muda, é o chamado crédito responsável, né? Combater o assédio de consumo, proteger os idosos, os analfabetos, as pessoas que estão com alguma vulnerabilidade, doentes, por exemplo, né? Em belíssimas decisões, o STJ tem frisado isso, a hipervulnerabilidade de alguns grupos da sociedade. Há uma limitação da consignação, se preserva o mínimo existencial, que é uma dos grandes pilares do projeto, e se combate o assédio de consumo. Aqui, nesse ponto, queria mencionar 2 artigos importantes. O primeiro é sobre a publicidade de crédito fácil, crédito juros zero, crédito sem taxa, quando isso não existe, né? Sempre existe um juro, uma taxa, e aquele crédito indique os riscos para as pessoas, né? Porque o crédito é um contrato sentimental que a pessoa, às vezes, como muito bem explicava a Marié, acaba se endividando e, vamos dizer, colocando em risco o seu orçamento por meses e meses, anos e anos, não é? Agora, alguma legislação chegou a aumentar
o tempo que o crédito consignado vai poder ser pago pelas pessoas. E o último artigo que eu queria falar nessa parte preventiva é justamente a conexão do contrato principal, que é o de consumo, com o contrato de crédito. Então, se a pessoa se arrepende do contrato de consumo, ele tem também direito de se arrepender do contrato de crédito, né? Essa conexão é muito importante, ela está no artigo 52 do CDC, ela é identificada pela jurisprudência, mas não custa, né, o que já é regra, não custa esclarecer para o bem de todos. Bem, então, eu acredito que essa visão é realmente um remédio para o pós-pandemia. Mas qual é a eficácia para a pessoa endividada hoje? Se fosse aprovado hoje, imaginamos que, claro que vai voltar para o Senado Federal com alguma modificação, né? Mas tem esse pedido de urgência, então queremos que seja aprovado. Se conseguirmos a aprovação do projeto de lei 3515, a parte de conciliação parajudicial será muito importante. Por que esse modelo francês e por que não o modelo norte-americano do Fresh Start, de uma verdadeira falência mesmo, está no Código de Falência, né? Pessoa jurídica e pessoa física, ou natural. Por que esse modelo foi escolhido, um modelo chamado da reeducação? É justamente porque nós acreditamos, e os projetos pilotos, que já existem há mais de 10 anos, né? Eles comprovam que a conciliação em bloco permite às partes, com os nossos juros altos, com o nosso spread bem, talvez o maior do mundo, se não me engano, permite às partes conceder descontos. E geralmente, se fosse uma coisa, apenas o plano de pagamento direto, né, esses descontos não aconteceriam. E permite também às partes verificar a boa-fé das pessoas que querem pagar, né? Nós temos alguns problemas no Brasil, né, que pessoas que estão em dia, às vezes não conseguem pagar. Maria falou muito bem que a maioria, né, mais de 61%, são mulheres, que quase 18% são idosos, né, alguns até com mais de 80 anos. Por que não conseguem negociar sozinhos, né? São incapazes, têm que ser insolventes? Não é nada disso, não. É porque a situação é tão confortável, aquele que tem as dívidas, às vezes subdivide em várias pessoas para cobrança de dívida, né, em vários desses cobradores de dívida, e aí que a pessoa paga um achando que está pagando todos, né? Então, eles não vêm negociar só de boa fé, é preciso ter esse segundo momento, né? Um momento da conciliação em bloco, mas também um momento do plano judicial. Aquele que não quiser conciliar, bom, ele terá a possibilidade de receber o seu crédito, repito, não há perdão no projeto, e nem aos desempregados, nada, se espera que ele possa retornar ao trabalho quando o nome dele ficar limpo na praça, né? Enfim, há um plano compulsório de pagamento de até 5 anos e um comprometimento desse consumidor, que fica então reeducado, né, que ele não comprometerá o plano de pagamento. Eu acredito e acho que seria justo que primeiro estivesse claro na lei, né, que primeiro se pagará aqueles que conciliaram e depois se pagará o principal do que não conciliou. E acho que se houver esse processo de superendividamento, né, o julgador deve olhar também as eventuais cláusulas abusivas, se agora o projeto é bem explícito, né, exigir a cópia do contrato, né, muitas vezes as pessoas não têm nem cópia do contrato, não sabem quantos meses ainda tem que pagar, não é? Então, isso da falta de educação financeira também vai ser errado se o projeto for aprovado. Por que agora, né? E com isso eu termino. É porque agora é a hora. O país está enfrentando talvez a sua mais séria crise sanitária, com certeza, dos últimos 100 anos, né? E crise financeira acoplada, econômica, né? Além de outras crises que não vale aqui a pena mencionar, né? Mas a crise econômica, ela leva a uma estagnação.
Nós vamos reabrir as lojas, os shopping centers, estávamos conversando antes, para quem? Quem é que vai, vamos dizer, se nem os investidores internacionais mais acreditam no nosso mercado, como é que o consumidor local vai acreditar? E ele não tem saída, a única saída dele é a morte econômica, é a exclusão, é sujar seu nome, né? Eu gostaria de contar um caso concreto que sempre me impressionou muito e que é um caso que não pode ser ajudado, não está entre essas 6 mil pessoas, né? É o caso de uma catadora de lixo aqui das ilhas de Porto Alegre, e ela tinha uma dívida que começou realmente pequena, mas já estava em 3 mil reais, e ela conseguia, catando lixo, um salário mínimo, né? Na época eram uns 800 reais. E ela veio ao projeto e tentou renegociar. E os bancos não aceitaram, o banco não aceitou, né? E aí a juíza pergunta para ela, no final de audiência, né? Nós chamamos de o caso Goretti, que é um nome fictício, né? A senhora está em dia, ele não quer negociar porque a senhora está em dia, né? E como é que a senhora está em dia, catando lixo desse jeito? Aí ela conta a sua história. Ela diz, eu tinha tudo organizado, né? Eu vivo na minha casa com meus 2 filhos. Mas a minha mãe adoeceu, veio para morar na minha casa, eu tive que fazer o crédito, né, dívida, como ela chamou, para comprar remédio para minha mãe, e antes da dívida, eu trabalhava só de dia. Agora eu trabalho de dia e de noite para poder pagar. E eu não aguento mais. Eu preciso que a senhora, doutora, né, me ajude. E não teve jeito, não foi possível ajudar. Como tudo é só pela boa-fé, e o banco disse assim, deixa de pagar. E ela não quis. Então, espero que agora, no meio da pandemia, imagina a situação dessa pessoa, de tantas outras Marias brasileiras, né? Goretes brasileiras, que querem pagar e não estão conseguindo. Então, eu considero que esse é o mais importante dos nossos projetos de lei para o pós-pandemia, para dar uma saída para esses consumidores. E qual é a saída? É pagamento, é injetar dinheiro na economia. É bom para todos, e para os credores especialmente, para as pequenas empresas que vão receber esse dinheiro que vai ser injetado na economia brasileira. Então, eu faço um apelo aos nossos queridos colegas advogados, né? Telefonem para os seus deputados, telefonem para os seus senadores, mas agora mais ainda, telefonem para os líderes dos partidos e peçam que esse projeto entre na pauta. O parlamento brasileiro não pode menosprezar a situação dos consumidores. O projeto de lei 1397, que é sobre as empresas, está passando, já foi pautado. E o nosso projeto 3515, que ajudaria, eu tenho certeza, mais de 30 milhões de pessoas, com certeza, agora já estamos quase uns 40 milhões de superendividados. Esse projeto dorme ainda em berço esplêndido. Vamos ver se o Brasil consegue, né, todos nós unidos, advogados, defensores de defesa do consumidor, subir essa hashtag, aprova 3515, ligar para os nossos deputados e exigir a imediata aprovação desse projeto. Professora Cláudia, né, doutora Marié, o assunto, de fato, é um assunto, né, muito atual. Nós estamos realmente na expectativa, né, de aprovação do PL, e eu queria, na verdade, fazer alguma intervenção no seguinte sentido. Hoje nós temos digamos assim, um tipo de negociação ou quase inexistente, ou pelo menos é terrível, especialmente com as instituições financeiras. Por que as instituições financeiras? Por que tanto, né, se fala em instituições financeiras? Porque elas são responsáveis pelo mais da metade da dívida. Mais de 52% da dívida que existe hoje negativada, ou seja, com inscrição em cadastros de restrição de crédito, né, são de titularidade, tem como, né, credores as instituições financeiras, como credoras, né, as instituições financeiras. E o exemplo que a senhora deu lá, né, do caso da Goretti, caso Goretti, representa muitas vezes o que parcelas da classe média, média-baixa, sofrem, né, todos os dias. Com a história também da recontratação, né, um contrato que quita o primeiro contrato
e aí você quita com os juros, e aí você abre um novo crédito com novos juros, e não é difícil, levando em consideração, né, a taxa de juros praticadas no Brasil, não é difícil realmente você, em pouquíssimos meses, está numa situação de superendividamento, ou pelo menos muito próximo disso, comprometendo de forma bastante significativa o que o próprio projeto de lei traz, né, que é a manutenção do mínimo existencial, que é uma dimensão material do princípio da dignidade da pessoa humana. Né, a pessoa, a gente sempre, né, quando a gente fala em dívidas, e a gente vê casos assombrosos de pessoas que têm 95% da renda comprometida com condições financeiras, e a gente sempre esquece, né, que, como os dados que a senhora falou, de 2/3 praticamente né, comprometidos com dívida, que a pessoa tem que pegar ônibus, né, a pessoa tem que, né, pagar muitas vezes o aluguel, né, são outras despesas absolutamente essenciais, e que agora, em momentos de pandemia, nós tivemos alguns aportes, e era sobre isso que eu queria também falar. Nós tivemos algum respiro relacionado à questão dos contratos de locação, né? Nós tivemos também algumas medidas muito tímidas, eu diria, em relação a alguns contratos bancários, porque os bancos estão, entre aspas, muito entre aspas, né, suspendendo o pagamento de alguns tipos de crédito por 3 ou 6 meses, mas aí eles pegam esse valor que está sendo suspenso, aplicam os juros, né, e jogam lá para o final. Portanto, é uma situação, né, estarrecedora, né, de um sistema que acaba não observando e não tendo a menor sensibilidade, né, com a situação que boa parte dos brasileiros está sofrendo agora, né, e tirando algumas pequenas parcelas da população, todos praticamente tivemos redução de renda, né, uma redução de renda extrema, inclusive, né, de 2/3 da renda, 4/5, é uma situação, alguns pequenos empresários, inclusive, né, os empresários de responsabilidade limitada, né, individual, praticamente ficaram sem renda, né, com sua atividade comercial fechada, e a gente, portanto, tem uma resposta muito pequena ainda do sistema financeiro. Vocês avaliam que vai haver um aumento da demanda judicial? O judiciário está com muito medo disso, né? Eu tenho ouvido várias entrevistas, né, digamos, batendo na tecla que, claro, seria o melhor para todos, que é a questão, né, da fase pré-processual, da conciliação, da mediação, enfim, do acordo, mas o fato é que, se nós levarmos em consideração a cultura, ou a falta de cultura, né, de conciliação e mediação que nós temos, especialmente em relação às instituições financeiras, nós vamos, né, experimentar um aumento significativo de demanda judicial. Como é que isso, né, ficaria dentro desse contexto? Como é que o judiciário, né, sei lá, tentaria, quais seriam as possibilidades de sucesso ou de insucesso, enfim, de demandas relacionadas à questão de superendividamento decorrentes, né, da Covid-19, com a prova, ou seja, com desemprego, olha bem, né, professora, morte, desemprego, diminuição de renda, doença na família. Todas estão absolutamente contempladas, né, infelizmente, com a pandemia Covid-19. Como é que a gente poderia, né, enfim, avaliar isso? Bem, eu agradeço. Eu vou começar, Maria, depois pode falar, certo? Eu gostaria de começar justamente porque a minha opinião, é claro que o Código de Defesa do Consumidor já traz a ideia do direito fundamental, a modificação e a revisão das cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor, né? Então, isso está na lei, e é impossível, vamos dizer, que o judiciário fique insensível aos pleitos dos consumidores. Mas quando é muito grande o número de pleitos, por exemplo, naquela desvalorização do dólar, né? Mesmo o STJ fez um 50-50, um 50% de perda para um e para o outro, né? Então, eu acho que a melhor solução, e é sobre isso que eu gostaria de falar, é a lei. Eu acho que esses riscos
vamos dizer, têm que ser ponderados pelo legislativo numa democracia, né? Por isso eu não sou tão a favor de medidas provisórias, né? Já até falaram em transformar o PL 3515 numa medida provisória, acho que não. Acho que é o parlamento brasileiro que deve dar apoio a essa solução sólida para o superendividamento. Mas eu queria chamar a atenção outra parte importante da sua menção, porque hoje é o último dia da sanção presidencial ao projeto 197, não é? Não me lembro bem qual era o número dele, mas ele não tem lei ainda, porque não foi sancionado. Foi sancionado. Mas, foi sancionado? Ah, tá. Então traz algumas... Não foi ainda, que eu saiba, não foi. Ah, não foi ainda. Ah, tá, eu tinha sabido que não... Mas, enfim, a gente não sabe o texto final. Mas aquela pequena alívio da locação parece que ia sair, viu? Então, que está na sua pergunta, né? Então, a situação está cada vez pior. Por isso que eu gostaria de falar de um outro projeto de lei, é o projeto 1997, de 2020, do eminente senador Rodrigo Cunha, da Alagoas, aí, da Maria Miranda, né? Clara Costa de Lima, Karen Bertoncello, essas juízas que ganharam o prêmio Novari, né, que criaram a conciliação em bloco no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e depois se espalhou por todos esses outros projetos, né? A conciliação pode ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como bem disse a Maria, ou pelo Judiciário, né? Mas começou no Judiciário, também a Defensoria do Rio de Janeiro, o Procon de São Paulo, são pioneiros nesse movimento. E, junto com essas duas magistradas, eu escrevi um artigo sobre direito romano, sobre a boa-fé em Roma. E a boa-fé em Roma, ela já dava definições diferentes sobre a mora, quem é que está em mora, né? E sobre a chamada exceção da ruína. Se eu sei que o outro está em ruína, eu não posso aumentar a ruína dele, eu tenho que cooperar com ele, né? E aí daí vem o próprio PL 3515, né? E eu tenho também que não aumentar os meus próprios gastos, né? Vamos dizer, as minhas perdas, né? Os norte-americanos chamam em inglês duty to mitigate your loss, né? Você tem um dever de não aumentar os seus gastos. Bem, então, o que é importante que falou o professor Gonçalves, né, é que justamente parece que o que os bancos estão fazendo é aumentar os seus ganhos num tempo de pandemia, quer dizer, contra toda a boa-fé existente, né, desde Roma. Por quê? Você vai fazer uma novação contratual que é prejudicial para a pessoa, né? Então, realmente, me surpreende isso, né? E queria convidar todos amanhã, assim, eu não sei que horas às 19 horas, haverá uma maratona com a FEBRABAN, justamente para discutir esse ponto, né? Se isso realmente é a favor dos consumidores ou é contra. Mas o projeto do eminente que nasceu desse artigo, né, e já tem um texto modificado, né, tem uma possibilidade de moratória mesmo, que aí não cobra juros, porque senão não é moratória, né? Baseado numa lei alemã de 27 de março, né? Só que tem condições, né? No artigo 3º diz o seguinte: consumidores, pessoas físicas, que em razão do estado de calamidade pública tiveram sua fonte de renda prejudicada, de modo que o pagamento dos serviços essenciais, e aí também serve para bancos, né? Ele tem que comprovar que ele ou seu cônjuge foi demitido, se é microempreendedor individual, titular de empresa individual ou sócio, sociedade limitada, que teve as suas atividades suspensas pelo período superior a 30 dias, pelos decretos, né? É trabalhador informal e foi impedido de exercer sua atividade laboral, é profissional liberal cuja atividade foi comprometida pela pandemia, né? Nós, advogados, tivemos parte da nossa atividade comprometida, precisou afastar de suas atividades laborais ou teve sua fonte de renda comprometida em razão do falecimento ou agravamento de sua situação de saúde, provocados pelo coronavírus, no consumidor, em seu cônjuge ou companheiro ou em seus dependentes, comprovado por meio de atestado médico. Aí regula como é que vai ser o pedido de moratória. Pedido de moratória. Bem, então, para as empresas de serviços essenciais e o pessoal de baixa renda, seria uma moratória obrigatória ou compulsória, e para até 12 de dezembro, a moratória, que era eu tinha sugerido uma moratória de 3 meses, os colegas senadores lá, em concertações políticas, aumentaram, né? E tem o artigo
5, os contratos de crédito sujeitam-se à moratória do artigo 2. Então, me parece que a aprovação desse projeto é muito importante agora. É um projeto, repito, né, baseado na lei alemã de 27 de março, como esse também, que deve ser sancionado hoje, é todo baseado na lei alemã. A lei alemã tem apenas um artigo sobre o consumidor, mas que fala em locação, porque lá é considerado relação de consumo, né? Aqui não é, mas lá é, e cria esses, para os contratos cativos de longa duração, cria essa ideia. Na lei alemã, o interessante é que a pessoa pode conciliar como é que vai pagar, né? E poderá pagar ao final, caso não haja conciliação. Mas é uma espécie assim de alongamento do contrato, né? E não realmente parcelamento. Bem, mas terminando, o que eu acho que nós temos é que ter uma solução legislativa para esse momento de pandemia. Eu vou citar aqui a Maria Miranda, né, a nossa colega, a gente faz tanta live, né, e ela sempre diz, olha, é um momento de insegurança, nós estamos num momento de insegurança, não sabemos o que vem no futuro. Então, nós precisamos, na insegurança, que haja uma lei, né? Chega de medida provisória, chega de TAC, de nota técnica, de o Ministério da Educação diz uma coisa, o Ministério da Justiça diz outra, isso está prejudicando a sociedade brasileira. Quem tem que atuar agora é o parlamento brasileiro, de maneira forte e altiva. E a primeira coisa que ele tem que fazer é aprovar o 3515 para os consumidores. E depois, esses são 220 projetos de emergência. O problema é que 97 são medidas provisórias. Aí, realmente, fica difícil votar esses projetos importantes como esse, repito, o número 1997 de 2020. Então, eu agradeço a reflexão, não existe resposta, e o meu medo é que a resposta, se for só apenas do judiciário, em virtude da avalanche de casos, se não houver lei, né, e se o PL 3515 não for aprovado, que o judiciário simplesmente tente acabar com a lide e não com os conflitos, né, e quem sempre perde é o consumidor, infelizmente. Professora, doutora Maria, fica à vontade também, se a senhora, né, quiser... Era exatamente esse aspecto da insegurança jurídica que hoje nós vivenciamos, em função de tantas medidas provisórias, de tantas notas técnicas, de tanta taxa que querem regulamentar a situação do consumidor, o mercado, quando, na verdade, isso está causando insegurança jurídica e o que vai ocasionar muita demanda judicial. Não só nessa situação de superendividados, não só nessa questão de créditos, mas na questão da educação, dos transportes aéreos, como já está gerando, na saúde, em função da conduta dos planos de saúde, porque não houve uma regulamentação para os planos de saúde, porque o que está faltando é exatamente isso, leis. Está precisando que o nosso parlamento tenha atitude, e que nós esperamos isso do parlamento, dos nossos parlamentares, que apresentem leis, como esse, o PL 3515, e não notas técnicas, e o quê? Que confunde o consumidor. Confunde o consumidor. Foi o que ocorreu com as instituições de educação. Foram notas técnicas, TAC e tal, mas não houve uma regulamentação pelo MEC. E criou e gerou esse problema tão sério que hoje está 72% das escolas, das universidades privadas estão com inadimplência, uma evasão escolar enorme, não só nas universidades, mas também na parte de ensino fundamental e médio, e do plano de saúde. O plano de saúde, até agora, é onde apresenta o menor índice de inadimplência. Por quê? Porque estamos vivendo um momento crítico de pandemia e todo mundo quer se preservar e ter um plano de saúde para ser atendido no momento de emergência. O menor índice de inadimplência que já foi visto nos últimos tempos é de plano de saúde. E os planos de saúde das operadoras são
desumanas. Por quê? Porque faltou também uma atitude da ANS para regulamentar o mercado. E o que elas foi um sacrifício conseguir que os planos de saúde atendessem os próprios consumidores, usuários com o coronavírus e o teste, porque nem eles queriam se negar a atender os seus usuários com coronavírus. Mas foi uma luta da qual nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, trabalhamos nesse pleito. Mas os planos de saúde estavam aí, num descaso terrível com os seus usuários, porque não houve uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde. E é o que está faltando, uma legislação séria para regulamentar isso. Aí o que nós esperamos do Poder Judiciário? Que venha uma demanda, em todas essas áreas, com certeza. Mas agora esperamos do Poder Judiciário uma postura que até hoje ele não teve na defesa do consumidor. Porque se o consumidor ainda hoje é uma das questões mais demandadas no Brasil, a responsabilidade não é do consumidor. O consumidor está indo ali para procurar o seu direito. Ele não está procurando enriquecimento ilícito, ele não está procurando aquilo além do que é do seu direito legítimo. Mas o Poder Judiciário ele sempre foi negligente nesse sentido. Ele considera dano moral, mero aborrecimento, ele não aplica o que deveria aplicar às empresas que não respeitam o Código de Defesa do Consumidor, com decisões ínfimas, que não atingem nada a conduta das empresas, nem no sentido pedagógico. Então, é hora do Poder Judiciário ter uma atitude junto a essa pandemia, que realmente ele reconheça o direito do consumidor, ele reconheça que temos uma lei legítima na defesa do consumidor, para mudar a postura do mercado brasileiro, para mudar a postura das empresas em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma coisa que até hoje, com 30 anos que o nosso código tem, ainda não existe esse respeito das empresas ao consumidor. Não existe. E eu responsabilizo essa falta de respeito ao Poder Judiciário, que nunca fez com que o Código de Defesa do Consumidor fosse respeitado pelas empresas e pelos fornecedores de serviço, entendeu? Então, que vai vir a demanda, vai, mas esperamos do Poder Judiciário que tenha a conduta condizente e respeitosa com o Código de Defesa do Consumidor. E eu vou, na verdade, né, concordar com as duas, né, com a Cláudia e com a Marié, enfim, em dois eu acho que teria argumentos distintos, mas complementares. Primeiro, de fato, perfeito, doutora Cláudia, a questão é do legislativo, né, nós ninguém aguenta mais essa interposição de poderes, né, o ativismo judicial chegou num nível, digamos assim, complicado, né, e, portanto, legitimidade do poder, né, legislativo estabelecer uma solução, ou, se não é uma solução, né, no sentido mais amplo da palavra, né, você encaminha realmente, para um número significativo de pessoas uma lei que vai resolver realmente o problema, do ponto de vista, pelo menos, microeconômico, e, como a senhora falou em momentos antes, também vai devolver dinheiro para o mercado, ou seja, vai tornar o mercado de consumo mais saudável. E as instituições financeiras, elas precisam ser chamadas à responsabilidade, porque em todas as crises que ocorrem no Brasil, e são muitas, a gente sempre vê as instituições financeiras, o mercado financeiro saírem mais fortes do que entraram. E é aquela coisa, não tem soma zero. Se alguém está ganhando, tem alguém, né, perdendo. A população brasileira não aguenta mais essa situação. E nós temos realmente que brigar por isso. E a doutora Maria também tem razão na história do judiciário. A gente tem que conversar com o judiciário, a gente tem que ter uma interlocução direta com o judiciário para evitar a continuidade do dano eficiente em relação aos consumidores. As empresas e os grandes grupos, né, sabem o que fazem, eles fazem conta
e a conta está boa para eles e continua sendo boa. Então, o judiciário muitas vezes parece, né, estar numa situação de defesa para evitar demandas repetitivas, ou seja, para evitar demandas de massa. Ele está dizendo assim, não, a nossa estrutura não suporta que outros milhões de ações sejam, né, tenham ingresso no sistema de justiça. Qual é a melhor maneira de você evitar isso? Pelo menos o que o judiciário em alguns momentos vem fazendo. Bom, a melhor maneira é, como a professora falou, né, extinguindo a demanda e deixa o conflito para a sociedade lá fora, e nós não temos nada a ver com isso, é só julgar improcedente tudo, aquelas súmulas marotas lá do STJ, dizendo que não pode de ofício, as abusividades em contratos bancários, são os bancários. Então, assim, são situações que quem trabalha com o direito do consumidor, né, fica difícil a gente entender. E é claro que é uma situação que vai acontecer. E a gente espera que, né, algumas medidas possam ser tomadas para evitar né, um acirramento do conflito. Uma delas é a lei, e aí eu vou dizer também, professor, que, né, eu conheço o seu artigo, e a questão da moratória que está lá no PL 1997, né, de autoria do senador Rodrigo Cunha, ela precisa também avançar. Nesse momento em que algumas, né, legislações de emergência estão sendo, né, aprovadas, ela precisa também avançar, porque a gente sabe, né, que essa situação agora, nos próximos 6 meses, 8 meses, ela precisa de um acréscimo, o que talvez não seja razoável mexer, alterar o projeto de lei do superendividamento, né, o 3515. Então, talvez a gente tenha realmente que pensar na estratégia de uma legislação, né, de emergência, como outras estão sendo feitas em várias áreas. Então, talvez a gente precise mesmo pensar isso mais seriamente para precaver os enormes danos que já são sentidos e que serão sentidos com mais vigor nos próximos meses, né? Infelizmente, o cenário que a gente está fazendo a previsão, e quando eu digo a gente, não somos só nós, né, os responsáveis pela área econômica também, os responsáveis, enfim, né, pelo próprio Poder Judiciário, pelas entrevistas e lives que eu estou vendo, há muito temor em relação à sobrecarga que virá em decorrência desses contratos, e a maioria dos contratos são contratos de consumo. Então, se a gente está falando em problemas relacionados a contrato, é claro que os contratos de consumo, eles devem ser observados, né, com prioridade absoluta, né, para que a gente possa minimizar, digamos assim, né, os efeitos dessa crise. Existem algumas questões aqui, a boa parte delas, né, elogios, né, a participação de vocês, tanto da doutora Cláudia como da doutora Maria. A gente fica muito feliz e agradece, né, as pessoas que estão ouvindo, o professor Palomares, né, o Sérgio de São Bernardo, da CDC, o Joaquim, né, que nós tivemos a oportunidade também de fazer uma live. Eu assisti a live de vocês com o Joaquim de Recife, né, acho que foi semana passada, se não me engano. Eu assisti também, enfim, né, são várias pessoas que estão passando, deixando aqui o recado, o doutor Paulo Emílio aqui da nossa comissão, aqui da CDC de Santa Catarina. Eu gostaria de devolver a palavra. A gente tem, né, eu na verdade já estou abusando um pouquinho aqui da agenda da professora Cláudia e da doutora Maria. Eu falei para elas, olha, de 8h15 não passa, já são 8h09, então eu gostaria de agradecer imensamente, devolver a palavra para vocês. Antes, gostaria de agradecer mais uma vez a ESA, as pessoas do Dr. Marcos, a doutora Fernanda Cel, agradecer aos meus colegas de comissão, da Comissão de Defesa do Consumidor aqui, da OAB de Santa Catarina, agradecer ao Dr. Rafael Horn, nosso presidente, né, que sempre facilita e é muito sensível em relação a esse momento que nós estamos passando. São várias as iniciativas, né, da OAB Santa Catarina para tentar mitigar, né, a situação relacionada, né, claro, naturalmente aos advogados, mas também ao papel institucional da OAB, né, como defensora, né, de direitos, enfim.
Então, gostaria de agradecer a todas e a todos, agradecer enormemente a participação de vocês, foi uma honra, e devolver a palavra a vocês para que vocês façam, enfim, suas considerações finais, a não ser que vocês queiram, né, ficar falando, mas viva vocês, não tem problema, a gente fica, é sempre um prazer enorme, né, ouvi-las. Posso começar, Ana Maria? Então, claro. Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, o prazer de escutar o Dr. Geilson, que é das grandes autoridades em superendividamento, que nos deu esse espaço, né? Agradecer à ESA Santa Catarina e pedir novamente a todos, queria fazer uma homenagem também, não sei se é do Estado, o professor Orlando Silva, não sei se é um deputado... Orlando é daqui, meu colega. Exatamente, muito querido ele, e que que pode ser um defensor do nosso projeto. Ele passou há pouco uma medida provisória sobre a lei de bancos de dados, ele passou essa medida provisória 936, e acho que com um pouco de pedidos aí dos colegas, ele pode se comprometer com o PL 3515, né, justamente porque no momento em que consideravam que durante a emergência, como há uma liquidez muito grande dos bancos, né, consideravam que havia uma necessidade de aumento da consignação. E o movimento consumerista concordou, mas desde que se aprovasse o 3515, né? Então, eu queria pedir novamente a todos os colegas que, terminada essa live, mandem para o deputado Orlando Silva, para os outros deputados de Santa Catarina, né, que são líderes lá no parlamento brasileiro, esse pedido, né? #aprova 3515, porque esse projeto, se não for aprovado, eu realmente acho que essa pandemia vai destruir o país e a sociedade de consumo brasileira pelos próximos 30 anos. Eu realmente estou convencida nisso. Ou nós vamos construir o pós-pandemia, ou vamos nos afundar totalmente nesse momento, se o parlamento não nos acompanhar nesse pleito. Então, muito obrigado pela todos os colegas da comissão também, queria saudar, né? Mas e dizer que o momento é triste, e precisamos, para manter a esperança, escutar vozes de apoio a esse projeto. Também quero agradecer ao OAB, né? Agradecer ao Rafael, presidente da seccional, agradecer à ESA por patrocinar, dar a oportunidade, e agradecer em especial a você, Geison, companheiro e parceiro nesses anos todos na defesa do consumidor, né? Como membro da comissão e anteriormente como presidente aí da comissão também, sempre fomos parceiros nessa batalha, e dizer também que o PL 3515, nós, antes disso, nós que somos advogados consumeristas, somos às vezes taxados por alguns como sonhadores, né? Porque nós sonhamos, e hoje eu vejo muito isso dentro do sistema e tal, que nós somos sonhadores, porque a maioria, principalmente hoje no poder, no governo atual, a maior preocupação é com o mercado. Só que, como diz bem o nosso amigo Bruno Miragem, o mercado precisa do consumidor, o consumidor precisa do mercado. Nós precisamos do mercado. Nós temos que ter um mercado ativo, uma economia em evolução, uma economia vibrante, porque isso vai fazer bem para o Brasil. E nós, através do PL 3515, nós não estamos só querendo proteger o consumidor. Não. Nosso objetivo na defesa do PL 3515 é também vislumbrando o futuro da economia do país, porque é um remédio para o consumidor, mas também, acima de tudo, para a economia do país, né? Então, não é um sonho, não é um pleito consumerista apenas, mas é um pleito para a própria economia do Brasil, para o Brasil, para sanar a doença que hoje o Brasil tem, que é do superendividamento.
Então, tem que se ver também por esse aspecto. Lamentavelmente, as instituições financeiras, elas fazem um lobby dentro da Câmara contrário ao PL 3515, porque elas não têm essa visão de que o PL 3515 vai, inclusive, salvaguardar elas no futuro, que a gente nem sabe como vai ser, apesar, porque elas só vislumbram lucro, mesmo num momento como esse. As instituições financeiras só vislumbram lucro e não pensam na situação dos consumidores, e que também não analisam o PL 3515 no benefício que elas vão ter, porque ninguém vai ficar devendo às instituições financeiras, apenas o PL vai ser um sanador de como se deve para que os devedores paguem suas dívidas de uma forma que não afete seu orçamento doméstico, não chegue à miserabilidade. É isso que propõe, em palavras simples, o PL 3515. E é por isso que nós lutamos por ele, porque tanto vai salvar o Brasil e também o nosso consumidor, a economia brasileira como o nosso consumidor. Então, aqui, deixo o meu pleito, assinando aqui todos os pleitos que a doutora Cláudia fez, aos parlamentares de Santa Catarina e aos advogados consumeristas para entrar nessa luta, de levar essa proposta aos seus parlamentares e aos parlamentares brasileiros, de aprovar o PL 3515. E meu muito obrigada, Geiso, mais uma vez. Eu que agradeço, doutora Marié, doutora Cláudia, né, mais uma vez. Agradeço também, né, a comissão, ao Conselho Federal da OAB, que está, na verdade, junto com a doutora Marié na presidência da Comissão Especial de Defesa do Consumidor e com a doutora Cláudia na vice-presidência, né? Eu só não vou dizer que estão correndo o Brasil, porque estão, né, atuando de casa. Nós já corremos o Brasil, viu? Tanto fisicamente na gestão passada, e agora estamos correndo online, porque nós duas nos adaptamos a todas as circunstâncias, desde que seja para lutar pela defesa do consumidor, não é, doutora Cláudia? Ou vamos de avião ou vamos online. Ano passado nós tivemos, inclusive, na Câmara dos Deputados, né? Isso, e realmente, a doutora Marié e a doutora Cláudia, fisicamente até quando puderam, e nos últimos meses, eu sou testemunha, né? São lives diárias, às vezes mais de uma por dia, numa luta, eu diria, incansável, né? De duas juristas maravilhosas que eu tenho a honra de conhecer e de partilhar, né, alguns momentos gostaria de compartilhar muito mais. Então, né, muito obrigado mesmo, né, a gente aqui de Santa Catarina, né, agradece, e nós estamos encerrando aqui, esperando que isso, né, tenha ajudado bastante a elucidar, né, o teor do PL 3515, 2015, também algumas questões ainda paralelas ao PL 3515 e a luta que o sistema OAB, né, junto com várias instituições, Brasilcom, né, os PROCONs estaduais, muitos municipais, também estão assim, atuando para que a gente tenha essa aprovação e consiga minimizar os efeitos. Né, agora é mais urgente que nunca, minimizar os efeitos da pandemia nas famílias brasileiras, que são realmente muito importantes dentro da economia brasileira, dentro da formação do PIB do Brasil, o consumo das famílias é muito importante, portanto, o mercado de consumo também depende disso, como muito bem falaram a doutora Cláudia e a doutora Marié. Então, dito isso, então, gostaria de agradecer também a todos os presentes que estiveram aqui, alguns, né, fizeram... Agradecer a equipe maravilhosa, né? Também a equipe da gente, né, que ajudou, a Tamires da ESA, o pessoal da área técnica. Agradecer a todo mundo, beijo para vocês, né, abraço para todo mundo, e nós encerramos por aqui. Até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve.